Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa conversa fraterna sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje conversaremos sobre o capítulo 109. Acharemos sempre. E Emmanuel destaca um versículo belíssimo do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Esse capítulo 11 é belíssimo. Ele começa com Jesus ensinando os apóstolos a oração dominical, o Pai Nosso. E logo na sequência, Jesus propõe aos discípulos a metáfora que os estudiosos do Evangelho chamam de a metáfora do vizinho inoportuno. Jesus diz assim: se vocês precisarem de pão e baterem na casa de um amigo muito querido no meio da noite, muito provavelmente na primeira vez que vocês baterem, ele vai dizer: não posso atender, é tarde da noite, estou com os meus filhos. Mas se você continuar batendo e batendo e batendo, ele virá te atender. E aí Jesus embala a famosa orientação: pois todo aquele que busca, achará. Todo aquele que pede, receberá. E todo aquele que bate, a porta vos será aberta. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E depois, Jesus continua propondo a seguinte reflexão, tudo nesse capítulo, nessa sequência: se um filho teu te pedir pão, você lhe daria pedra? Não, Senhor. Se um filho teu te pedir um peixe, você lhe daria uma serpente? Não, Senhor. Então, se vocês que não são perfeitos não fariam isso, imagine Deus, nosso Pai, que é por amor, que é perfeição. Ora, Jesus está aqui chamando a nossa atenção para lembrarmos que a providência divina, ela é perfeita, que ela nos acompanha 24 horas por dia, que jamais estaremos sozinhos, não importa a circunstância. Podemos estar sozinhos do ponto de vista material, mas jamais do ponto de vista espiritual. Então, Emmanuel, ao destacar esse trecho do Evangelho, aprofunda ainda mais a discussão. Diz assim: importa, contudo, saber o que procuramos. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não estamos investigando uma hipótese, estamos examinando uma lei. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre aquilo que procuramos. Ora, o que temos buscado? Porque se o meu olhar tem sido um olhar negativo, de crítica, maldoso, julgador, o que eu vou encontrar? A maldade. Se os meus pensamentos têm sido alimentados pelo medo, pela desconfiança, pela insegurança, o que eu vou atrair? O que eu vou encontrar? Então, esse é o primeiro ponto. O que temos buscado? E um segundo ponto: qual tem sido as nossas escolhas? O que temos escolhido buscar? Porque aquilo que buscarmos
não no nosso discurso, mas nas nossas atitudes interiores e exteriores, é aquilo que encontraremos. Examinemos duas rápidas histórias de duas pessoas diferentes. A primeira, Easy Ed, o grande advogado de Al Capone, o mais famoso, o maior dos mafiosos, lá na década de 30 nos Estados Unidos. Dizem os especialistas que Al Capone só pôde ser o que foi, um homem tão poderoso, porque tinha ao seu lado Easy Ed, um advogado brilhante, genial, que sabia como ninguém navegar pelas brechas da lei e permitir que ele fizesse tudo o que fez. Mas um dia, Easy Ed, olhando o seu filho brincar, pensou: do ponto de vista material, tenho tudo: dinheiro, poder, reconhecimento, porque tenho no bolso do colete todas as autoridades, policiais, juízes, deputados, senadores, ministros, uma influência absurda, um poder. O que eu vou deixar para o meu filho? Eu vou deixar todo esse império que eu busquei e alcancei, mas eu não vou deixar nenhuma honra, nenhuma dignidade. Eu preciso buscar novos horizontes. E então, inspirado pela sua descendência, pelo seu filho, ele procura o FBI e passa a colaborar para que o grande mafioso seja finalmente preso. Evidentemente, ao fazer isso, ele sabe que ele colocava a sua vida em risco. Mas os agentes do FBI falaram: fique tranquilo, você já entrou no processo de proteção às testemunhas e nós vamos proteger a sua vida. E ele disse aos agentes do FBI: ninguém consegue proteger ninguém da máfia. E depois de 2 anos, ele é assassinado pela máfia, numa emboscada, ele e os agentes que o protegiam. E a polícia encontra no bolso do seu colete, além do seu relógio, um recorte de jornal, de um texto que circulava, que era muito famoso lá nos Estados Unidos na década de 30. Esse texto diz assim: o relógio da vida recebe corda apenas uma vez, e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros vão parar, se mais tarde ou mais cedo. Perder a riqueza é triste. Na verdade, perder a saúde é ainda pior. Mas perder a alma é uma perda tamanha que nenhum homem pode recuperar. O presente é o único tempo que você possui. Então, viva, ame, trabalhe com vontade. Não deposite nenhuma fé no amanhã, pois o relógio pode, então, já estar parado. Essa é uma história. A segunda história é de um grande piloto da Marinha Americana, Butch O'Hell. Ele era o líder de uma esquadrilha que lutava no Pacífico. E numa missão, ele sai liderando a sua esquadrilha, e quando chega na velocidade, na altitude de cruzeiro, ele percebe que o tanque do avião estava vazio. Ele, pelo rádio, avisa o comandante que dá-lhe a ordem: volte imediatamente. Mas eu não posso deixar os meus comandados sozinhos. Volte imediatamente. É uma ordem. E quando ele volta para o porta-aviões, ele percebe que haviam 6 bombardeiros do inimigo prontos para atacar o navio. Era uma emboscada. Ele então, corajosamente, consegue derrubar 4 aviões e afastar outros 2, salvando o porta-avião. Quando ele aterriza, os mecânicos verificam o tanque vazio, o corpo do avião todo perfurado por balas,
e as câmeras filmaram tudo. Butch O'Hell, então, é o primeiro piloto a receber a condecoração de honra do Congresso americano. Morre 2 anos depois em batalha. 2 vidas completamente diferentes. Mas onde elas se encontram? Aliás, o aeroporto de Chicago tem o nome Butch O'Hell, em homenagem a esse piloto. E há uma estátua entre o Terminal 1 e o Terminal 2 desse piloto. Então, qual é o ponto de conexão das 2 histórias? O herói, Butch O'Hell, é o filho de Easy Ed. É o garoto que o inspirou a mudar de vida. E ao mudar de vida, ele não mudou apenas a vida dele, mas a vida da sua descendência. Porque quando nos transformamos juntos todos aqueles que caminham conosco. Então, meus irmãos, aceitemos o convite que Jesus nos faz esta noite para refletirmos sobre o que e como temos buscado. Que possamos escutar na acústica da nossa alma a orientação do Mestre Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo mais lhe será dado por acréscimo. E então, talvez, consigamos perceber que Jesus caminha ao nosso lado o tempo todo. E assim, podermos dizer a Ele: só em Ti a minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Que assim seja. Muito obrigado. Somente Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa.
pois eu descobri